Boa noite, a paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio. Deus abençoe a sua noite, o seu sono. Hoje eu ainda não tinha lido a Bíblia, mas como eu já falei, eu não quero quebrar esse propósito, né? Onde quer que eu esteja, né? Eu quero continuar com esse propósito, que não é somente para mim, mas eu creio que possa ajudar outras pessoas, né? Auxiliar outras pessoas a também terem esse hábito de ler a palavra do Senhor. E eu estou falando aqui diretamente da República Dominicana, né? Olha para onde Deus leva a gente, né? Bem longe, mas eu creio que é da vontade dele. Ele tem um propósito, ele tem um motivo para eu estar aqui, né? E vamos continuar nossa leitura do livro de Marcos. Hoje é o capítulo 14, capítulo bem extenso. Eu vou comentar algumas coisas, mas não vou me aprofundar muito, já porque é muito extenso o livro. Eu também já li, né, algumas dessas passagens no livro de Mateus, para não ficar também muito repetitivo para quem está acompanhando, né? Então eu vou fazer alguns comentários. No máximo eu vou deixar algum bizu, né, para vocês se aprofundar mais. Então, sem mais delongas, pegue a sua Bíblia, o seu material de anotação e vamos dar continuidade à leitura. Marcos capítulo 14 diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: Não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher e trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Então, aqui no livro de Marcos, assim também como no livro de Mateus, não dizem quem foi essa mulher, mas no livro de João, quando a gente for ler, a gente vai ver que o nome dessa mulher é Maria. E aí, eles estavam na casa de Lázaro e Marta estava servindo, Lázaro estava com eles e chegou nessa Maria e fez isso, né? Quebrou esse vaso de alabastro, que era um vaso muito precioso na época. Era um vaso em que eles guardavam uma essência, né? Algum tipo de essência muito valiosa. Na época eles colocavam nesse vaso de alabastro. E aí quando eles queriam usar essa essência, eles quebravam esse vaso, né? E utilizavam essa essência. E aí essa mulher já tinha ouvido falar, né? Que Jesus iria, já tinha entendido, né, a respeito do sacrifício de Jesus, porque ele já tinha falado. Os próprios discípulos de Jesus, os 12, não estavam entendendo, mas essa mulher captou, né, a ideia, captou o que Jesus estava falando e ela já se compadeceu do que iria acontecer. Então vamos aqui continuidade. Versículo 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício de unguento? Então aqui não fala, né, mas no capítulo 12 de João, a gente vê que quem faz isso, né, quem pergunta isso é Judas. Judas é que ficava guardando o dinheiro dos discípulos, né, para eles comprarem o que eles precisavam, e foi ele que falou isso. Então versículo 5. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, porque a molestais, ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali.
E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Sou eu? E o outro disse: Sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse-lhe: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais o fruto da virgem até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Pedro, falando que nunca ia se escandalizar. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então, algumas pessoas se confundem com essa passagem porque acham que o galo vai cantar 3 vezes e aí Pedro vai negar, Mas a gente sabe que Pedro ele vai negar 3 vezes e aí depois é que o galo vai cantar. E aí, esse galo também tem muitas pessoas que acreditam que é aquele animal, o galo, o marido da galinha, que vai cantar, Mas esse galo aqui era um instrumento que os romanos utilizavam para, tipo como se fosse um alarme, para apontar a umas horas lá. E aí, no caso, era quando se desse meia-noite, aí eles cantavam, tocavam esse instrumento que era chamado de galo, para que as pessoas soubessem, que já estava naquele horário. Aí, versículo 31. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então aqui a gente vê Pedro, Tiago e João, novamente sendo chamados para uma coisa mais íntima, com o Senhor, para eles verem algo assim mais profundo com Deus, Na transfiguração também foi Pedro, Tiago e João, Então a gente percebe que mesmo os discípulos sendo pessoas bem próximas de Jesus, ainda existiam aqueles que eram bem mais próximos ainda, 3, Pedro, Tiago e João. E assim também acontece muito na igreja, Existem aquelas pessoas que são discípulos de Jesus, frequentam a igreja e tudo, mas pouquíssimos são aqueles que realmente têm uma intimidade com Deus. Então existe essa diferença também, O Senhor ele não faz acepção de pessoas, Ele quer tratar todo mundo igual, mas acontece que nem todo mundo trata a Deus de forma igual, Então existe essa diferença, não é na forma que Deus nos ama, mas é na forma que nós amamos a Deus, Então quando a gente tem intimidade a mais com Deus, consequentemente a gente recebe uma porção a mais, desse amor, Não é Deus que escolhe isso, somos nós que escolhemos. Então, continuando aqui, versículo 34. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, que em hebraico significa Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.
e chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. Para você ver aí a falsidade da pessoa, né? Porque nem precisava, para indicar quem era Jesus, não precisava fazer tudo isso não, né? Mas aí ele foi lá, chamou ele de Rabi, né? Que é mestre, e ainda beijou ele, né? Por que ele não ia fazer o mal? Por que ele só apontou aquele homem que tá com aquela blusa daquela cor, né? Mas não, ele fez todo esse teatro, né? E mais infelizmente o fim dele não foi tão bom, né? O próprio Jesus, ele fala, né? Que antes fora que aquele homem que fez isso, né? No caso Judas, não tivesse nascido, né? Então ele deixou o inimigo tomar de conta do seu coração, né? Dessa forma, né? Completamente. E aí depois, quando ele caiu em si, aí ele não conseguiu suportar mais, né? O que ele fez. Então, continuando aqui. E, estendendo as mãos, o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, você já sabe quem é, né? Eu já até expliquei aqui, né? Quem é que é o mais impulsivo, né? Dos 12. Quem tá acompanhando vai saber responder. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes com espada e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E tentaram agarrá-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então, existem algumas teorias para saber quem é esse jovem. Algumas pessoas, né, têm a teoria de que pode ter sido Lázaro, né, que depois que Jesus fez aquele milagre, né, com ele, aí ele quis, tipo, andar assim, para as pessoas lembrarem, né, que ele já passou por isso, e aí ele continuava ali envolto com um lençol, né, nu, né, para mostrar ali, né, quase um ministério, né, através do seu testemunho, né, o que Deus havia feito. Mas não é uma teoria muito aceita. Aí existe também outra teoria, que é do jovem rico, né, que a gente já leu, que ele pergunta, né, ao Senhor o que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus, e Jesus disse que ele tinha que entregar tudo o que tinha e seguir ele, né? E aí algumas pessoas acreditam que pode esse jovem ter feito isso e ter ali seguindo ali o Senhor de longe, né? Mas também não é uma teoria muito válida. A teoria mais válida é que esse jovem seja o próprio Marcos, o autor do livro, que ele era filho de Maria, uma das Marias que seguia Jesus, e aí ele começou a acompanhar Jesus. Algumas pessoas acreditam que pode ter sido porque ele viu os soldados indo atrás de Jesus, e aí ele, no desespero, talvez ele estivesse dormindo, né? Pegou o lençol e foi atrás de Jesus para tentar avisar. E aí, quando ele chegou lá, né? Bem na hora lá, os soldados já tinham chegado e aconteceu isso. Então existe essa teoria. E é a teoria mais aceitável, né? Que esse jovem que estava nu pode ter sido Marcos, o autor desse livro.
o escritor, né? Porque o autor é Jesus. Então, continuando aqui. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquietando-se ao lume. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes, que testificam este contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Então, mais uma coisa aqui, né? Em outras traduções a gente vê ele falando à destra de Deus, né? Como se Deus estivesse assentado à direita de Deus. Então, aqui a gente vê nessa tradução que aqui a destra, em outras traduções, é o poder de Deus, né? Então, isso reforça um pouco o que os unicistas falam, né? Que eles não existem 2 deuses ou 3 deuses lá no céu, né? Existe só um. E Jesus seria como se fosse Deus encarnado, né? E aí lá no céu, porque até então Deus era somente espírito. Aí depois de Jesus, que Jesus ressuscitou, então Deus ele passa a ter um corpo, né? E aí quando Estevão, a gente vai ver em Atos, ele vê Jesus à direita de Deus, na verdade ele vê Jesus no poder de Deus, né? À direita do poder de Deus. Então ele vê alguma força ali, né? E ali vê Jesus, apenas um, ali à direita de uma força, né? Do poder de Deus. E aí versículo 63. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: Profetize, o servidor, e os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Então a gente vê, né, que antes de acontecer isso, Pedro dizia, né, que ia até a morte com Jesus. E quando foi na hora da morte, né, ele que nem sabe mais de Jesus, né, nem conhecia mais Jesus. Mas depois ele também se arrependeu. É versículo 72. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Né? Então Pedro ele se arrependeu. Diferente de Judas, que ele não se arrependeu, porque existe uma diferença muito tênue entre arrependimento e remorso. O arrependimento, né, que é o que o Senhor quer, ele faz com que a gente reconheça que a gente errou e que a gente mude, né, o que a gente fez, que a gente recomece, tenha uma nova chance, né? Agora o remorso não existe arrependimento, existe só uma tristeza, e aí a pessoa não muda e dá lugar também à culpa, que foi o que aconteceu com Judas, né? Então, já estamos aí há quase 20 minutos de áudio. Tentei não me estender muito,
né? Também porque não tô assim em casa, né? Então a gente geralmente a gente não fica muito, né, à vontade, mas espero que tenha sido bastante edificante para você, para mim foi, né? O Senhor falou muito ao meu coração aqui no versículo, né? Então é assim que Deus faz na nossa vida, que Deus continue lhe abençoando, que você continue tendo essa vontade, né, de conhecer mais. É tão bom quando a gente lê e compartilha, né, porque às vezes o Senhor fala de uma forma para alguém e a gente não sabe daquilo, né, e aí a gente vai se edificando mutuamente, né. Então, Deus abençoe a sua vida. Se por acaso algo lhe acrescentou, que você comente aí nos comentários, ou se você tem alguma dúvida, ou se você tem algo a acrescentar, né? Ou algo a discordar também, fica à vontade, né? Esse projeto para nossa edificação. Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.